Fala galera, meu nome é Jadson Reis, eu sou advogado criminalista e hoje eu vou falar com vocês sobre o Instituto da Transação Penal. Vamos lá. Bom, transação penal, ela é um instituto pré-processual, ou seja, antes do processo despenalizador, que foi trazido pela Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. Bom, quais são os crimes então submetidos à Lei dos Juizados Especiais? De acordo com a própria lei, os crimes submetidos aos juizados especiais são os crimes cuja pena máxima seja de até 2 anos ou qualquer contravenção penal. Esses são os crimes e contravenções penais que são submetidos ao julgamento no juizado especial criminal, tá bom? Bom, o que acontece quando uma pessoa então ela comete um desses crimes? Dará a essas pessoas será marcada audiência preliminar. Nessa audiência, quando há uma vítima de um crime específico, seja ele uma calúnia, injúria, difamação, esses crimes aí de ação penal pública de ação penal privada ou de ação penal pública, caso de alguns crimes de trânsito, exemplo, dirigir com a carteira de habilitação suspensa. Esses crimes que as penas são de até 2 anos ou contravenções penais, tá bom? Eles serão julgados pelos juizados especiais. Nessa audiência preliminar, quando a vítima será feito ali anteriormente, na audiência de conciliação, uma tentativa de uma composição civil de danos. O que é essa composição civil de danos? Bom, a composição civil de danos, ela nada mais é do que um acordo entre a vítima e o autor do fato, o autor do delito. Ali eles tentam fazer um acordo, seja ele financeiro, seja ele de qualquer outro ato ou omissão, deixar de fazer alguma coisa. Esse acordo ele é homologado pelo juízo e a vítima tem o seu direito ali de denúncia ou de representação, direito de queixa, na verdade, que a denúncia é somente feita pelo Ministério Público, o direito de queixa e o direito de representação, ele renuncia a esse direito de queixa ou de representação. O que acontece? A vítima, então, ela tem esse direito de representação ou de queixa renunciado, e acarretando assim, então, extinguindo o processo, dando apenas um título executivo, ou seja, aquele acordo firmado entre as partes tem eficácia de título executivo, que será ali então, em caso de descumprimento, ele será executado no crivo do juízo cível, ou seja, torna-se um título executivo. Caso tenha sido um valor em pecúnia ali acordado entre as partes, entre a vítima e o autor, esse acordo será homologado pelo juízo. E em caso de descumprimento, ele será julgado pelo juízo cível. O juízo cível, em caso de descumprimento, será o juiz competente para executar aquele título executivo ali firmado entre as partes na composição civil de danos. Tá bom? E caso seja impossível essa composição civil de danos, caso seja uma ação penal pública incondicionada, ou seja, somente o Ministério Público tem o direito ali de oferecer a denúncia, ainda dentro daqueles requisitos trazidos ali pela Lei de Juizado Especial, mas especialmente pelo artigo 76, ali que trata da transação penal, da Lei 9.099 de 95. Então, nesses casos, qual é a possibilidade então? A possibilidade ali, dentro dos requisitos que eu vou elencar aqui, é a de transação penal, é o famoso pagar cesta básica. O que acontece? Se a o autor tiver dentro dos requisitos ali elencados pela lei, quais são esses requisitos, Jadson? Bom, é ele não ter sido condenado por uma sentença penal definitiva, ou seja, transitada em julgado, se tiver pendente de recurso não vale, uma sentença penal definitiva transitada em julgado que tenha aplicado a ele a pena de privativa de liberdade, uma pena com essa característica privativa de liberdade. Então, nesse caso, ele não pode ser agraciado então, né, pela transação penal. Outro requisito é ele não ter sido abonado pela transação penal nos últimos 5 anos. Ou seja, se ele já tem 6 anos aí, ele tem direito.
nos últimos 5, se ele não foi agraciado pela transação penal, ele tem direito à transação penal. O terceiro requisito, então, ali é as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Quais são? Bons antecedentes, primariedade do agente, conduta social, personalidade do agente. Todos esses requisitos aí, então, são necessários. Então, são 3. Não ter sido condenado por pena privativa de liberdade, transitado em julgado anteriormente, não ter sido agraciado pelo Instituto da Transação Penal nos últimos 5 anos e bons antecedentes, conduta social e primariedade do agente. Esses são os requisitos para a transação penal. Dando presente esses requisitos, o Ministério Público ele ofertará ali ao agente o acordo, que é o seguinte: vai ter o direito de cumprir já esse acordo com uma restritiva de direitos ou uma pena de multa, tá bom? Uma ou outra. O Ministério Público vai dar ali de acordo com as circunstâncias do caso concreto. O Ministério Público vai ofertar ali o acordo que será ou não homologado ou será ou não aceito pelo agente. Ele não é obrigado a aceitar, tá bom? Por exemplo, uma multa ou prestação de serviço à comunidade. O Ministério Público dará esse direito de escolha, tá bom, para o agente e ele aceitará ou não esses requisitos, tá bom? Aceitou o acordo? Beleza. Gera antecedentes? Não, não gera antecedentes criminais. Gera reincidência? Não, não gera reincidência. Por que não gera reincidência? Porque esse acordo você não reconhece a culpa, tá bom? Acontece caso também do agente não ser culpado, porém aceitar o acordo. Isso não significa que ele está assumindo a culpa. Na verdade, o instituto é um instituto pré-processual. Ele está apenas aceitando o acordo. Não é uma confissão de culpa. A transação penal não é confissão de culpa, tá bom? Mas por diversos fatores, por exemplo, para evitar todo esse desgaste que tem de ser processado criminalmente, a parte acaba aceitando. Aceitou o acordo? O juiz tem que homologar, tá bom? O acordo é homologado. Caso o juiz tenha homologado ali o acordo e começa a fase de cumprimento ali desse acordo, tá bom? O que acontece? Há então aí a extinção da punibilidade do agente, tá bom? Ao arquivamento dessa ação e a extinção da punibilidade do agente, tá joia? Caso não seja aceito, o processo vai andar. O Ministério Público vai oferecer a denúncia e continuará a marcha processual para frente, tá bom? Homologado o acordo, houve descumprimento, o que acontece? Não gera antecedentes, como eu disse, nem reconhecimento de culpa. Mas tem um registro dessa transação para que ele não possa ser agraciado novamente pelos 5 anos, como é um dos requisitos, tá bom? Ele só é registrado para esses fins, tá joia? Houve a quebra do acordo. Quebrou o acordo ali de transação penal, ocorrerá a marcha processual normalmente. O Ministério Público oferecerá a denúncia e, caso seja aceita, o agente será então ali processado pelo crime, responderá ao processo ali normalmente, tá bom? Essas são as nuances aí da transação penal. Já falei os requisitos, espero que tenha ajudado. Forte abraço, seguimos forte.